Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Então aqui estamos no curso de autenticação via API no Ruby on Rails 6 e nesse vídeo vamos com controllers controlados. Vamos lá. Pessoal, só para mostrar algo que ficou faltando da aula passada, aqui na pasta config initializers, dentro de device token auth, eu tenho uma configuração aqui que é a seguinte, ó. É exatamente essa aqui, olha só, config send confirmation e-mail. E aqui o que ele diz para nós? Aqui ele não iria enviar o e-mail de confirmação se isso aqui não tivesse setado para verdadeiro. Então é importante que ele esteja, por quê? Porque além dele enviar o e-mail para nós, ele também tem uma característica que é a seguinte: depois que você criou sua conta, entra lá e vamos supor que você vai mudar o seu e-mail. Então, se isso aqui não tiver setado para verdadeiro, para true, você não vai receber um e-mail de confirmação desse novo e-mail. Então, ele já iria automaticamente alterar o e-mail do seu usuário, sem uma confirmação, o que é um perigo. Imagina você está com sua tela aberta, alguém vai lá, coloca o e-mail dele, uma pessoa que está fazendo, burlando lá o seu sistema, o seu login. Então, automaticamente, amanhã ele poderia ter acesso completo. Então, isso daqui é muito importante que esteja setado. Então, vamos ver isso aqui funcionar. Eu vou fechar essa tela, vou abrir o terminal, vou rodar o projeto Rails S e a gente vai fazer na prática esse teste. Então, na última aula a gente deletou o nosso usuário. Eu vou criar um usuário novo, então eu vou aqui em Users, Create, que é a API que a gente já criou. Vou aproveitar os dados que eu já tinha aqui, né, nas variáveis de ambiente aqui do Insomnia. Vou enviar, então ele vai criar o usuário e vai mandar um e-mail para eu confirmar minha conta. Então, só de eu clicar aqui, a conta já é confirmada no banco de dados. Aqui é a URL que o front-end deveria, caso a gente tivesse um front-end. Então, voltando lá para a nossa API, eu vou agora entrar. Então, eu vou fazer o login. Pronto. Agora eu vou na aba Header. Vou copiar o Access Token. Vou abrir aqui minhas variáveis de ambiente. No Access Token eu vou substituir ASCII. Agora eu vou em Client, duplo, aqui vou ter que selecionar, copiar, vou voltar aqui para minha variável de ambiente, aqui no Client eu vou colar a informação nova. Então, só para confirmar, vou aqui em Validate Token, vou mandar um send, então está tudo ok, o nosso token já está válido para eu poder fazer as operações. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde eu tenho na pasta Users, eu tenho o Update. Vou clicar nesse ícone do lado e vou duplicar. E agora eu vou chamar de Update Email. Create. E aqui nesse campo eu vou colocar e-mail. Vamos supor aqui que eu coloque outro e-mail. E a informação de baixo eu vou tirar. Então agora eu vou enviar essa informação, ou seja, eu estou alterando apenas para um e-mail novo. E olha lá, ele vai mandar um e-mail para esse e-mail novo que eu coloquei. E aqui eu confirmo a minha conta. Antes disso, eu vou abrir aqui o DB Weaver, já está aqui aberto. Então eu só fui expandindo aqui, né? Blog, API. Depois eu expandi esquema, public, tables e dei um duplo clique aqui em users. E agora eu vou clicar no ícone aqui em cima na direita, que é o ícone de refresh, ou você pode com F5. Então ele trouxe aqui o meu e-mail, o meu usuário. E aqui, andando nas colunas, olha lá, unconfirmed e-mail.
Então é o e-mail que ainda não foi confirmado, que é o que a gente acabou de fazer. Então, se eu vier aqui nesse e-mail e confirmar, então ele fez a confirmação já no banco de dados. E agora, olha só, eu vou clicar em atualizar e esse unconfirmed de e-mail ele vai sumir daqui e vai vir para cá também. O meu e-mail, na verdade, o meu UID vai mudar. E o e-mail também. O e-mail ele tá aqui, ó. O e-mail tá aqui, ó. melo@email. Então vamos só confirmar aqui primeiro. Então eu vou atualizar. Perceba que saiu daqui. Aqui no UID ele já mudou para o e-mail novo. E lá no final ele também mudou o meu e-mail para esse daqui. Então eu vou até copiar agora essa informação. Então ele mudou meu e-mail. Então o que eu vou fazer aqui, só para não perder muito tempo, eu vou aqui em dev, nas minhas variáveis de ambiente, o meu e-mail que antes era esse daqui, melo@email, eu vou mudar para paulomelo@email, só para ficar coeso com o que a gente acabou de fazer. Então isso aqui é algo que é também uma segurança e é algo que eu recomendo fortemente vocês deixarem setados lá no arquivo de configuração. Então vamos lá agora. Então o que acontece? A gente fez aqui, a gente tem alguns articles criados, vou listá-los aqui. A gente já tem alguns criados. Então qual é o meu objetivo aqui? Primeiro a gente vai criar uma migration e a gente vai adicionar nesse articles uma coluna chamada user ID. E aí com isso, cada usuário vai ter os seus próprios articles. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos dar só uma validada aqui. O meu ID agora, vou enviar um send aqui, o meu ID é ID 4. Então, para a gente fazer essa alteração, eu tenho aqui também a documentação do Rails Guides, que ele mostra aqui uma opção, né, que a gente faz uma migration. Então ele fez aqui add user ref to, aí a gente vai substituir por articles e vamos colocar user references. Então voltando aqui para o projeto, eu vou abrir eu vou parar o meu servidor, prefiro. Então, Rails G de Generate Migration. Então vai ser add user ref to articles. E aqui vai ser user references. Deixa eu só confirmar aqui, user references, add user ref to articles. Add o user ref to articles. Isso aí. Então eu vou dar o enter. Ele criou para mim essa migration. E a gente vai aqui na pasta db migrate. Então quando eu clicar aqui no arquivo criado, então olha lá, ele adiciona uma referência em articles para o user. Aqui ele está colocando null false, foreign key true. Nesse caso nosso, aqui por exemplo, né, como a gente está aqui em desenvolvimento, a gente não colocou ainda em produção, eu posso fazer, né, vir aqui no Rails Console e apagar os articles que já existem, porque eu estou fazendo aqui, ó, o user ID, ele não vai permitir valores nulos, mas eu já tenho aqui, ó, Rails C de console. Se eu colocar articles.count, article sem o s.count, eu já tenho 4 registros. Então, quando eu for rodar isso daqui, ele vai dar um erro. E não é interessante que ocorra isso. A gente não deseja isso. Então, a gente tem duas opções, pessoal. Uma opção é, como a gente está aqui ainda em desenvolvimento, não tem nada pronto, então vale a pena a gente vir aqui e apagar tudo. Caso você já tenha em produção, por exemplo, uma tabela que tenha um monte de registro e tal, uma opção é você deixar o null aqui como true, por exemplo, roda essa migration, aí ele vai criar essa coluna, vai permitir valores nulos, aí você teria que
entrar no Rails Console lá no servidor de produção. O Heroku permite isso, e aí você faz as modificações, aí você cria uma outra migration, alterando o user ID para null igual a false, ou seja, porque a partir daí ele não permitiria mais valores nulos. Então, como meu objetivo aqui é passar algo simples, então eu vou apagar os registros, article.delete_all. Ele apagou, deixa eu só ver aqui, count 0. Então, dessa forma, eu não vou ter esse tipo de problema aqui agora ao rodar. Não tenho mais nenhum article criado. Então, o comando agora é railsdb migrate. Ele já criou aqui para nós. Então, o objetivo agora nosso vai ser o seguinte, olha. Vamos abrir o nosso controller. Então eu vou aqui na pasta app, controllers, vou em API V2. Então olha só, o que é interessante aqui na documentação do device é o seguinte, ó, aqui ele mostra as rotas montadas, aqui integração com o controller. Então olha só, a gente ganha também, quando foi incluída essa linha aqui lá no nosso controller, e a gente já ganha alguns métodos aqui. E um deles é o current user. Então, quando a gente fizer o login, a gente já vai ter um current user. Então, eu vou usar ele para a gente poder com que as nossas rotas aqui funcionem trazendo os dados apenas do usuário logado. Então, current user é um deles. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui no index eu vou colocar current user article.all. Esse aqui é uma primeira modificação que a gente vai ter que fazer. Porém, como a gente fez a nossa device token auth montada em cima de API, então aqui eu vou ter que colocar current API underscore user. E isso a gente vai fazer, eu vou copiar aqui, e isso a gente vai fazer também aqui para o create. Então é currentuser.article.new e também aqui embaixo no set article a mesma coisa. Então eu vou fazer a mesma modificação. Então quando a gente usar o destroy, que usa esse set article, o update, que usa também, e o show, por causa que aqui em cima tem uma before action set article. Então agora eu fechei todo o meu controller de article para ele trazer os dados do usuário corrente. Só que a gente tem que também, pessoal, vir aqui no model. Então o model, o primeiro que eu vou fazer a modificação é aqui no user. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou falar assim que aqui, ó, has many articles. Então eu estou dizendo para o user que ele tem muitos, né, muitos artigos, muitos articles. E eu tenho que ir também aqui no article, no model, e colocar belongs to user. Com isso, pessoal, vou salvar aqui todos os arquivos, salvei tudo. Com isso, agora a gente estabelece uma relação entre eles. E ainda tem uma outra modificação que a gente vai fazer. Então agora, quando eu fizer currentuser.article, ele vai saber do que a gente está falando. Ele vai trazer todos os articles que tiver o user ID com o ID do usuário corrente. E aqui para fechar, então, na documentação, eu vou usar também esse aqui, ó, before action authenticate user. Então eu vou copiar essa informação e aqui em cima eu vou fazer isso, ó, vou colocar aqui como em primeiro lugar, e aqui a mesma coisa, authenticate API underscore user. Então, ó, before action, ou seja, antes de rodar qualquer uma action aqui embaixo,
ele vai rodar o Authenticate API User. Se não houver um usuário autenticado, ele vai retornar um 401 para nós. Então ele já vai fazer esse controle para nós automaticamente. E uma vez autenticado, ele vai trazer os dados somente do usuário logado. Então é muito importante, pessoal, que vocês, quando forem planejar um sistema, saibam exatamente o que pertence a quem. Façam uma associação lá nos models. Então, por exemplo, aqui eu fiz o user has many articles. Aqui ainda tem uma outra informação. Dependente, dois pontos, destroy. Eu estou dizendo que ele tem muitos articles, e se ocorrer de eu excluir um user, eu quero que todos os articles sejam apagados antes de apagar o user, porque como ele tem chave estrangeira, ele não iria permitir apagar. Então eu ainda fiz essa referência aqui para que a gente fique tranquilo quando for excluir o nosso usuário. Então agora eu vou salvar todos esses dois arquivos e agora eu quero fazer um teste para ver o que vai ocorrer aqui. Então vou lá para o Insomnia. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sair. Então eu vou fazer um logout. Eu tenho que voltar ao servidor, então eu vou voltar aqui, pessoal, o terminal, Reus S. Subir o servidor, vou voltar para o Insomnia. E agora eu vou, deixa eu verificar aqui, validate token, tá ok. Então agora eu vou fazer o logout. Saiu. Então eu vou fechar agora a pastinha de alpha e vamos brincar um pouco aqui com articles, né? Então o primeiro passo eu vou fazer um read. Olha só que bacana. Com aquele before action lá, ó, ele já fala, você tem que estar logado antes de continuar. Então ele já deu um 401 para mim. Isso que a gente estava esperando. Vamos fazer um create, pessoal. A mesma coisa. Update, a mesma coisa. E o delete, a mesma coisa. Então ele já fez esse controle para nós. Uma preocupação que a gente tem que ter se você tiver feito versionamento de API. Então olha só, se eu vier aqui, por exemplo, enviar um send, ele aceitou. Então o que eu vou fazer para que isso não ocorra? Como a gente fez dois controles, então eu vou copiar o conteúdo todo deste controle e vou colar aqui no meu V1. Então agora ele vai ficar igual, eu vou salvar. E agora eu vou voltar aqui, então eu vou rodar de novo. Então aqui ele acabou dando um erro. Vamos ver o que aconteceu. Bom, a princípio aqui ele bloqueou, só que não bloqueou da forma que a gente estava esperando. Isso aqui eu vou ver de repente no próximo vídeo, não vou me prender nesse ponto agora não. O importante mesmo é a gente estar agora trabalhando com a API, que é a V2, que é a nossa API atual. Então olha só, como a gente fez aqui e deu tudo ok, na verdade eu acho que ele deu erro, quer ver? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente tinha feito uma alteração. Não, é melhor a gente deixar. Vamos deixar isso para depois. Então, olha só. Vamos fazer agora um login. Então, eu vou fazer um login aqui na nossa conta. Ele fez o login com sucesso. Agora eu tenho que pegar o Access Token. Vou copiar ele aqui. Vou na minha variável de ambiente. Vou colar. Vou apagar essa. Vou colar. ESC. E agora eu vou copiar a informação de client, voltar na minha variável de ambiente, vou colar, vamos só ver se está tudo certo, validate aqui deu ok. E agora que eu estou logado, eu vou tentar ler as minhas informações. Aqui ele deu que não está autorizado. Confirmar aqui de novo, aqui ele fez login. Deixa eu dar uma olhada aqui no back-end se ocorreu algum problema que eu não estou identificando. Pessoal, por que está dando esse problema?
ele está dando esse problema pelo seguinte: a gente tem que adicionar. Como que o nosso back-end vai saber que essa requisição está vindo de um usuário específico? A gente não colocou as informações aqui de header nas nossas requests. Então isso é algo que a gente vai ter que fazer, porque senão ele não sabe que você quem você é. E ele vai saber isso quando a gente vier aqui, por exemplo, no header e colocar access token. Aqui vai ser access token client. Vai pegar aqui todas as variáveis de ambiente e o ID é o e-mail. Então agora vamos ver se a gente consegue fazer a nossa leitura. Então eu vou falar aqui, vou enviar. Então agora já deu outro problema. Indefinido método article for user. Então isso aqui foi só por esse motivo aqui, ó. Aqui eu vou colocar articles. Então ele fica de uma forma, vamos ver se deu certo agora. Name error. Articles. Deixa eu só dar uma verificada, pessoal, se foi porque eu coloquei no meu model aqui no plural, has many article. Vou salvar. Eu coloquei aqui no singular. Vamos dar uma verificada se agora vai. Ainda deu esse problema. Pessoal, esse problema ocorreu pelo seguinte: como eu fiz a cópia do article V2 para o V1, aqui ele está reclamando que eu tenho que colocar aqui V1. Então eu vou salvar agora esse arquivo. Aqui eu vou manter no singular. Vamos ver se ele vai reclamar. E no controle eu vou colocar no singular também. Vamos dar uma verificada e aí eu explico o porquê. Então agora veio. Na verdade, pessoal, o nosso model ele é no singular. Então faz sentido que aqui fique no singular. Só que o Rails permite que a gente escreva aqui no plural. Deixa eu só confirmar também. Então aqui eu vou colocar has many articles. Deixa eu rodar novamente. Aqui ele já está dando um erro. Aí aqui no meu controller eu deveria colocar aqui no plural. Deixa eu ver se isso aqui está valendo. Então ele permite. Então o que acontece? Quando eu coloco aqui no meu model has many articles, fica uma leitura melhor. Então o usuário tem muitos articles, então fica no plural. Então a gente pode colocar isso no plural. E o article pertence a user, então ele pertence a um user. Então aqui no nosso articles controle eu posso colocar então o current user API user.articles, que fica semanticamente, a gente vai ler isso daqui, ele fica mais agradável de se ler. Quando a gente for criar um novo, vamos ver se no singular vai funcionar, que eu acredito que sim. Então vamos lá, vamos continuar então, pessoal. Então agora vamos para o create. O create é a mesma coisa, eu vou ter que colocar aqui as informações para que o meu back-end saiba quem é o usuário logado. Então é o access token, o ID que é o e-mail e o client que é a informação de client que está nas minhas variáveis de ambiente. Então vamos tentar criar aqui agora, vou clicar no send e aqui eu estou enviando essa informação. Vamos colocar o título aqui, device token auth, send. Aqui ele está dando esse problema com o article, então é a mesma coisa, a gente teria que vir aqui, então fica a critério, se quer colocar no plural, no singular. Então aqui eu coloquei lá no plural, então agora ele criou para mim uma informação e criou um article e associou esse article ao meu usuário logado. Então se eu vier agora em read, ele traz o que eu acabei de criar. Legal. Vamos agora para o update.
access token, vai pegar da variável de ambiente, o ID é o meu e-mail e o client é o client que está na variável de ambiente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, se na atualização a gente criou o número 6, vou fazer um update, aqui em cima eu vou trocar a URL para 6 e vou fazer que ele mude para esse texto, vamos ver se ele vai dar também aquele problema, a mesma coisa. Então olha só, é só voltar aqui, pessoal, e colocar agora esse set article, aqui a gente coloca articles. Então o usuário tem muitos articles e aí eu estou procurando em cima dele o com o ID que for por parâmetro. Vamos dar uma verificada aqui agora, vou clicar em Send. Então agora ele atualizou o meu 6 dessa forma. E por último, pessoal, eu vou vir aqui no Delete Access Token. Agora é o UID, que é o e-mail. E por último, meu client, que é o client. Então eu vou apagar o número 6, vou enviar. Então ele apagou com sucesso. Quando eu vier aqui para fazer uma leitura, já não tem mais nada. Então, olha só, vamos agora só, então, novamente, eu vou vir aqui no meu V2, vou copiar ele inteiro, vou colar aqui no article do V1, vou apagar, vou colar, e a única coisa que eu vou ter que vir aqui em cima é colocar o V1. Isso, pessoal, é para que fique também todas as pontas soltas da pessoa estar autenticada, o current user. Então a gente vai deixar aqui tudo fechado em todas as versões. No caso a gente tem duas aqui, que o nosso projeto, nós fizemos esse duplo aqui para a gente fazer um teste. Então aqui eu vou salvar esse arquivo. E aí com isso a gente consegue, olha lá, criar, consegue fazer uma leitura. Vamos aqui no nosso V1 também. O V1 eu teria que colocar também aqui as informações, vou colocar aqui também, Access Token. Aqui eu vou colocar o ID, que é o e-mail. E por último, o client, que é o meu client da variável de ambiente. E no read do V1, a gente está especificando um versionamento para o V1. Então vamos ver aqui, quando eu enviar, aí ele está trazendo também, só que pegando do V1, de outro controle. Então pessoal, eu acho que assim, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Queria mostrar principalmente essa integração. A gente tem acesso agora ao Before Action, a gente tem acesso também ao Current User, só que como a gente colocou em API, a gente tem que adicionar o API antes de User. E aqui é a mesma coisa, eu tenho também a informação, a gente pode fazer uma verificação, o usuário está logado? Então eu colocaria API User Sign In, então ele retornaria verdadeiro ou falso. Tem outras informações aqui que a gente pode estar usando, tem exemplos. Aqui ele mostra as informações que tem no header nosso. Então as informações que a gente tem que enviar para ele. E aqui tem integração com o model. Então a documentação é bem bacana. E outra coisa, tanto o device quanto o device token alpha, ele deixa a gente bem à vontade de, por exemplo, eu quero customizar o meu controller, quero customizar o meu e-mail, quero que ele faça um passo a mais, ou passo a menos, ou faça de uma outra forma. Então a gente tem também essa opção. E aqui ele mostra qual é o fluxo, né, de resetar a sua senha. Então ele mostra todo um fluxo bacana aqui em gráfico. Tem também uma opção aqui de teste, ó, com o RSpec. Então eu acho que é bem interessante, pessoal, dar uma explorada na documentação. Como eu acho que autenticação é algo que tem que ser levado muito a sério, então é bom que você sempre leia a documentação toda,
faça todas as alterações necessárias para que seu sistema fique bem bloqueado, para que ninguém mal intencionado consiga acessar ou obter uma informação, e então fazer essas adequações para o seu sistema. Então, pessoal, a princípio que eu queria mostrar para vocês era isso aqui nesse vídeo, onde a gente conseguiu controlar os nossos controllers. Então agora os controllers estão controlados. Em todos eles a gente agora vai passar o header para identificar qual é o usuário. E o que é mais importante, em cada controle do seu sistema que você queira que ele faça a verificação se o usuário está ou não logado para poder acessar uma informação, você faria por aqui. E também, pessoal, a gente tem a possibilidade, eu vou aqui no V2, só para mostrar para vocês, a gente pode também dizer que a gente não quer que ele rode, por exemplo, para o index. Então a gente pode também dizer que, vamos dar esse exemplo, que alguma rota aqui, que alguma action que não seja executado se o usuário está logado. Então nesse caso aqui eu poderia querer mostrar os articles, aqui vai ter que ser no singular, eu poderia mostrar os articles de todos os usuários que criaram. Então eu vou salvar aqui nesse ponto. Se eu voltar no Insomnia, no header aqui, eu vou desmarcar então essa opção e eu vou enviar. E aí perceba que ele traz essa informação para mim agora, só que ele não traz de qual usuário que veio essa informação, mas ele está trazendo de todos. E também a gente poderia vir aqui no nosso serializer e aqui eu poderia colocar belongs to user. Vamos dar uma olhadinha se vai funcionar. E agora ele traz, olha lá que bacana, ele traz a informação do user acoplado para nós. Então é interessante esse posicionamento aqui. E para não trazer essas informações todas, a gente pode muito bem vir aqui no nosso serializer. Então eu vou criar um serializer do user, então eu vou clicar em cima aqui, vou copiar e colar. Vou mudar o nome dele para user serializer. Aqui no arquivo, mesma coisa, o nome dele, user serializer. E eu vou querer que ele leve somente o e-mail e o name. Vou salvar essa informação. Não é interessante a gente trazer todos esses dados. Então agora a hora que eu enviar novamente, olha que bacana. Ele já vai trazer para mim cada artigo e qual usuário dele acoplado junto aqui na resposta do nosso JSON. Então isso aqui que é bacana. Vamos por exemplo aqui vir no nosso usuário e vamos atualizar o nome dele. Ó. O nome eu vou atualizar aqui, salvei. E agora eu vou rodar o article de novo. Olha lá, o nome já vem agora alterado. Então eu poderia numa página inicial mostrar todos os articles de vários usuários que criaram. E aqui eu poderia lá colocar o título, o início ali o corpo do article, colocar qual é o e-mail, qual é o nome de quem escreveu. E aqui sem ter login. Então a gente não tem essa informação de login. Agora, se a gente precisasse em algum momento criar, alterar, aí ó, o número 7. Então eu vou fazer uma alteração no número 7. Vou aqui no update, número 7. Vou alterar ele. Aí ele alterou e eu tenho que estar logado. Porque se eu não tiver alguma informação aqui, se eu enviar o send agora, ele já vai dar que eu tenho que estar logado. Então a gente tem todo esse dinamismo. Quando eu vier aqui agora no read, ele vai trazer a informação. Então a gente tem todo esse dinamismo da gente poder fazer isso, configurando através aqui do nosso controller. A gente tem essa possibilidade de fazer dessa forma.
E lembrando, pessoal, tudo que vocês fizerem quando você tem um versionamento aqui, várias versões, é bom que vocês façam igualmente. Aqui eu vou voltar para vou colocar V1. Caso o seu, aqui no nosso caso, o nosso controle é igual. A gente fez o versionamento só para fazer um teste, mas então é bom que coloque em ambos para que não ocorra de repente a gente sem querer deixar que alguém crie algum artigo sem estar logado, porque aí vai começar a dar erro. Então não é algo que a gente espera. Pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.